O que eu tenho que ensinar para os meus alunos do quarto ano no terceiro bimestre em língua portuguesa? É isso que eu vim detalhar aqui para vocês. É claro que eu não vim fazer isso da minha cabeça, estou seguindo aqui o plano de curso e vou te dizer habilidade por habilidade que deve ser trabalhada no terceiro bimestre, quarto ano do ensino fundamental. São 20 habilidades ao todo, 4 do eixo de oralidade, 6 do eixo de leitura, 5 do eixo de análise linguística e semiótica e 5 do eixo de produção de texto. Você vai observar que esse vídeo vai ficar muito parecido com o vídeo do quinto ano que eu fiz ontem. Não estou me confundindo, é isso mesmo, eu já conferi, eu já reli, né? Eu preparo com muito cuidado esse conteúdo aqui para vocês. O que acontece? Existem algumas habilidades que são comuns, né? São aquelas habilidades que têm EF 35, ou seja, elas são comuns entre o terceiro, quarto e o quinto ano. Então, realmente, essas habilidades estão iguais, estão se repetindo. Por quê? Porque elas não se consolidam em um ano só, então nós vamos trabalhá-las mais vezes, ok? Então, vamos lá, vamos para a leitura. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e seguir este plano de curso bem à risca, bem direitinho, tá garantindo que os meus alunos não façam provas externas de conteúdos que eles não viram ainda, porque isso é muito triste, né? Quando vem a prova e eles não viram ainda aquele conteúdo. Então, tá funcionando muito legal aqui na minha turma. Apesar que a minha turma é de quinto, mas aqui eu vou falar do quarto ano, tá bom? Claro que vai funcionar do mesmo jeito, né, gente? Então, vamos lá. Oralidade. A primeira habilidade de oralidade que está aqui é F35 LP10, tá vendo? 35 é uma habilidade comum. Identificar gêneros do discurso oral utilizando em diferentes situações de contextos comunicativos e suas características linguístico-expressivas e composicionais. Conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio, TV, aula, debate, etc. Então, pessoal, aqui a gente está extrapolando a oralidade para além das conversas, para além das leituras, para além daquela participação da aula. Sim, a oralidade na participação da aula é importante, mas nós também precisamos trabalhar essa oralidade em contextos diferentes. A gente não trabalha a adequação da linguagem para o texto que a gente vai escrever, a gente deve trabalhar essa adequação da linguagem oral também para situações diferentes. Outra ainda do eixo de oralidade, declamar poemas com entonação, postura e interpretação adequadas. Então, aqui a gente vai trabalhar a declamação de poemas. A gente vai casar essa habilidade com outra habilidade lá do eixo de leitura, que eu vou ler aqui para vocês mais tarde, mas em algum momento nós vamos também, além de ler o texto, interpretar, explorar as características, nós vamos declamar com boa entonação, com boa postura, né? E pode fazer um sarau, por exemplo, fica bem interessante. É F04 LP12, desculpa. Assistir em vídeo digital, programa infantil com instruções de montagem de jogos e brincadeiras. E a partir dele planejar e produzir tutoriais em vídeo. Tá bom? Ou em áudio. Então, aqui a criança vai assistir a tutoriais, vai conhecer, né, ver instruções de montagem, instruções de brincadeiras, regras de jogos e fazer essa instrução oralmente, né? Sendo gravado ali, como se fosse um vídeo de tutorial mesmo. Mais uma de oralidade é F04 LP25, representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens de acordo com as rubricas e interpretação e movimento indicadas pelo autor. Então, no texto teatral, né, no texto dramático, a gente tem ali algumas frases que são instruções, outras que são falas, e aí a criança entender essa estrutura, entender que
aquela marcação ali é o posicionamento dela no cenário, é a expressão, o gesto que ela vai fazer, enquanto aquela outra marcação ali é a fala da personagem, o que ela vai pronunciar em cena, né? A ordem que vai acontecer. Então, o texto dramático vai entrar aqui. Esse aqui tá diferente do quinto ano. Você vê que é uma habilidade 04, né? É uma habilidade de quarto ano mesmo. Agora vamos para o eixo de leitura, que é o eixo que tem mais habilidades para a gente trabalhar. É F35LP04. Inferir informações implícitas nos textos lidos. A gente vai ter duas habilidades de inferência nesse bimestre aqui para o quarto ano. Uma delas é inferir informações implícitas no texto lido. Então, o ler as entrelinhas. É aquela informação que eu não sou capaz de copiar do texto, mas que o texto me indica que aquilo existe, que aquilo está acontecendo, né? Então, é a inferência de informação implícita no texto. A outra, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, que vai ser de palavras, tá? Ainda em leitura, é F04LP10. Ler e compreender com autonomia cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e finalidade do texto. Então, tem a estrutura da carta, a finalidade da carta, a estrutura, o tema, para quem que eu vou mandar essa carta, né? Para quem que eu devo endereçar a reclamação, se for uma reclamação sobre a rua da minha casa, para quem que eu devo endereçar essa reclamação, se é uma reclamação sobre o meu posto de saúde, se é sobre a minha escola, se é sobre alguma coisa que está acontecendo no pátio da minha escola, né? Então, assim, essa adequação, essa boa escrita do gênero carta. Só que aqui é leitura, desculpa. Ainda leitura é F35LP06. Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. Então, quando lá aparece ele disse, ele é quem? Né? Sua amiga, amiga de quem? Esse resgate no texto, essa recuperação no texto do sentido daquele pronome, daquela palavra que está substituindo outra palavra, isso é muito importante. Aqui na leitura vai ajudar a criança a interpretar o texto e lá na produção de texto vai ajudar a criança a evitar a repetição excessiva de palavras. Continuando, ainda do eixo leitura, F35LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em um texto com base no contexto da frase ou do texto. Então, aqui é outra questão de inferência. Lá na primeira questão, a gente inferia uma informação implícita, né? Algo que foi dito nas entrelinhas. Aqui, nós vamos inferir o sentido de uma palavra. Eu não conheço essa palavra, mas pela frase que ela foi dita, eu acho que isso é nome de uma doença. Não, eu não conheço essa palavra, mas pela frase, pelo contexto que ela foi dita, parece que é a profissão da pessoa, né? Então, a gente vai inferir esse sentido, a gente vai verificar se a gente fez uma inferência correta, procurando um dicionário, fazendo uma pesquisa, mas aqui a inferência do sentido da palavra pelo contexto que ela foi exposta. É F35LP22. Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido do verbo de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Então, primeiro, né, aqui, perceber os diálogos, a gente vai ver a pontuação do diálogo, onde é que está o diálogo, aqui quem é que está falando, né, quem é que está falando, quem é que está respondendo. Observar os verbos de enunciação, né, antes dos dois pontos, vem ele disse, ele afirmou, ele gritou, ele protestou, perguntou, indagou. Então, esse verbo muda o teor da fala que vem ali depois, né?
Então, se ele protestou, ele disse aquilo com um ar de indignação, por exemplo, ele pode ter indagado, então ele está perguntando, ele está querendo entender, né? A gente tem que observar esse verbo, porque ele muda muito o sentido do que a gente está lendo. E também o uso da variedade linguística no discurso direto. Se eu coloco, né, ali o discurso direto é aquele que o personagem está falando diretamente, então, de acordo com as características desse personagem, pode aparecer variedade linguística, né? Uma fala mais regional, uma fala de uma pessoa mais idosa com gírias ou com vícios de linguagem dessa pessoa, ou uma fala mais infantil, ou uma fala mais profissional, depende de quem está falando ali nesse discurso direto, a gente vai observar essas variedades linguísticas. Continuando, ainda eixo de leitura, é F35LP23. Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido. Então, aqui é aquele estudo do poema, assim, bem feito, né? Você vai estudar o poema, você vai trabalhar com as crianças as rimas que apareceram ali, as aliterações que apareceram ali, vai trabalhar a estrutura desse poema, número de versos, número de estrofes, onde nesses versos e nessas estrofes que as rimas ou as aliterações apareceram, os refrões, a repetição do refrão, tem refrão, não tem refrão, né? O efeito de sentido que isso produz, muitas vezes a repetição e tal. Então, você vai trabalhar bem bacana essa leitura do poema, né? Do gênero textual, a finalidade desse gênero, a capacidade dele de sensibilizar as pessoas, né? A fruição da leitura do poema. E aqui a gente vai fazer um link com aquela que eu li lá atrás na oralidade, que era a declamação. Então, você não vai estudar um poema sem declamar esse poema em voz alta, com uma entonação bacana, né? Claro que você vai fazer isso com as suas crianças. E ainda fica aqui a sugestão de fazer um sarau no final desse trabalho. Agora a gente foi para o eixo de análise linguística e semiótica. Esse eixo de análise linguística e semiótica é aquele que, no primeiro e no segundo ano, diz respeito à alfabetização, e do terceiro ano em diante, do terceiro ao quinto, nós temos ali um parêntese dizendo ortografização, tá? Então, é F35LP29. Identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução, ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoa. Então, vamos lá. Lembra que todo mundo trabalha os elementos da narrativa com as crianças, não é? Onde, quando, quem, né? Por quê? Conflito gerador, eu sempre falo com as minhas crianças, olha, se não tiver problema, não tem história, né? Se a mãe da Chapeuzinho Vermelho falar, não passa pela floresta, vai levar o doce pra vovó, não passa pela floresta, não tem história. A mamãe mandou levar o doce, ela levou, acabou. Né? Levou e voltou, acabou. Se a Cinderela não desobedecesse e fosse procurar lá o fuso, a roca, o negócio, ela não tinha espetado o dedo e não tinha dormido. Não é a Cinderela não, a Bela Adormecida, né? Mas, então, se não tiver problema, não tem história. Então, conflito gerador é o problema que faz aquela história acontecer. A resolução ou desfecho é como é que isso foi resolvido, né? E o ponto de vista... A gente falou dos pronomes, né, lá na substituição lexical, mas a gente também precisa, né, que as crianças entendam. A gente precisa trabalhar pronome reto. Tem gente que acha que não se usa isso mais, mas a gente vai trabalhar o pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, entender que eu e nós é primeira pessoa, tu e vós é segunda pessoa, ele, eles, elas, ela, elas é terceira pessoa, que a primeira é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. Por quê? Porque a criança precisa entender que
As narrativas podem ser contadas em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu estava lá quando de repente aconteceu uma coisa e eu fiquei assim e aconteceu isso e tal. Eu, primeira pessoa. Narrativa em primeira pessoa, o narrador participa. Narrativa em terceira pessoa é aquela narrativa que usa o ele, o ela, né? Eu estou observando e contando o que aconteceu com outra pessoa. Né? Então, esse ponto de vista aqui do narrador é importante também para a criança compreender a história. Ainda de análise linguística semiótica é F04LP06. Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre o substantivo, pronome pessoal e verbo, concordância verbal. Pessoal, quarto ano, criança crescidinha, não dá para errar mais concordância, né? Nem do verbo com o pronome, nem do substantivo com os adjetivos, com o que aparecer ali, precisa concordar, gênero, número, grau, tempo, no caso do verbo, né? A gente precisa adequar. Então, essas concordâncias têm que ser trabalhadas, claro, no texto, né? Identificar em textos e usar na produção textual. Então, tudo com contexto, você não vai ficar dando coisa solta, gramática, né? Você sabe o que você não vai fazer. Análise linguística semiótica é F04LP26. Observar em poemas concretos o formato, a distribuição, a diagramação das letras de texto e do texto na página. Então, poema concreto, aquele poema ilustrativo, você vai observar os recursos gráficos, né? Ainda a análise linguística semiótica é F35LP14. Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos como recurso coesivo anafórico. Pessoal, lembra que eu falei lá atrás, quando a criança estava observando no texto a substituição lexical e resgatando, né, o sentido a que se refere e tal, eu falei, olha, isso ajuda na produção de texto? Aqui a gente vai trabalhar, pode trabalhar essa habilidade, eu li essa habilidade muito distante da outra, porque elas estão em eixos diferentes, mas na hora de trabalhar, você pode colocar na sua sequência didática essa aqui logo depois da outra. Você estuda o texto, você resgata esses pronomes, você observa essas substituições, a que se refere, a que é, e depois vai escrever e vai ensinar as crianças a usar isso daí para evitar as repetições, certo? Mais uma de análise linguística semiótica é F04LP27. Identificar em textos dramáticos marcadores das falas das personagens e das cenas, né? Também casa com uma habilidade de leitura que a gente já leu. Agora, para o eixo produção de texto. Planejar e produzir com autonomia cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos, problema, opinião e argumentos. Considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, finalidade do texto. Então, a gente lá na leitura leu carta de reclamação, não leu? Agora aqui a gente vai escrever. Então, observando que isso tem uma estrutura, que isso tem uma finalidade e que a gente precisa, se a gente está reclamando, expor um problema e os argumentos de por que aquilo é um problema, de por que aquilo precisa ser atendido, por que a sua solicitação precisa ser atendida, né? EF15LP07. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso em suporte adequado, manual ou digital. Pessoal, produção coletiva. A gente faz produção coletiva no primeiro aninho porque as crianças não sabem ler. E aí eles não sabem escrever também. Então eles vão sugerir, a gente vai escrever e aí a gente vai no final fazer a cópia do que foi escrito, né? Mas a produção coletiva, ela é muito útil também quando a gente vai ensinar essas nuances, né? Aprimorar o texto das crianças. Então, fazer produções colaborativas, onde a professora, quando a criança escreve ali na folhinha de rascunho dela, ela quer muito que aquilo seja definitivo, ela não quer apagar e escrever de novo. Então a gente faz ali, ó, no nosso texto, vamos supor que a gente está falando da substituição lexical dos pronomes que a gente disse antes.
A gente vai fazer um texto, todo mundo vai falar, vai fazer suas sugestões, você escreve. Depois, a gente vai ler aquele texto várias vezes que tá ali no quadro e falar, olha, se a gente trocasse esse parágrafo com esse, não ia fazer mais sentido? Porque às vezes um colega recupera uma ideia aqui, que ficava melhor no começo aqui, mas o outro já tinha falado outra coisa, porque levantou a mão primeiro e tal. E essa palavra que repetiu tantas vezes, como é que eu posso substituir? Como que eu posso fazer para ela não se repetir tanto? E depois de tudo editado, a gente tem uma versão final desse texto e a criança vai registrar no seu caderno. Então, a gente faz isso coletivamente para que ela aprenda a fazer, veja que vale a pena, veja que faz sentido e depois ela aprenda a fazer um rascunho, uma reescrita, tá? Então a gente fazer essa versão final do texto, alterações no texto. Se eu escrevi e não tá 100%, não tá ok, eu posso reescrever, eu posso modificar, eu devo fazer isso, né? EF04LP22. Planejar e produzir com certa autonomia verbetes de enciclopédia infantil, digital ou impressos, considerando a situação comunicativa e ou tema, assunto, finalidade do texto. Então, o verbete, né? Dizer o que é, explicar o que significa, usar ali aquela estrutura do verbete, direitinho, bonitinho, com a classe gramatical da palavra, se for um verbete do dicionário, né? Com significados enumerados, tudo bacaninha do jeito que a gente aprende. Claro, antes de dar a produção de texto, apesar que esse aqui não está casando com nenhuma das habilidades de leitura que a gente já viu, antes de dar essa produção de texto, você precisa dar o texto para leitura, para explorar, para observar a estrutura dele, como que ele é escrito, né? Tudo direitinho, a diagramação, tudo direitinho. EF04LP28MG. Essa é uma habilidade inserida pelo currículo referência de Minas Gerais, tá? Então, se você é de outro estado, pode ser que essa habilidade não exista aí, né? Eu sei que vocês que me assistem não são todos daqui. Essa é uma habilidade inserida pelo currículo de Minas, tá bom? Planejar e produzir com certa autonomia verbetes de dicionário digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa. Repetiu o anterior, então ela existe aí no seu estado também. EF35LP15. Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico, relacionado a situações vivenciadas na escola e ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Aqui, pessoal, é o texto argumentativo, né? É escrever, é defender uma ideia, e aí a gente vai... Né? Essa habilidade, ela retoma lá nas competências gerais da BNCC, que existe a competência argumentativa, argumentar com base em fatos, levando em consideração os aspectos, né? Aspecto ambiental, aspecto dos direitos humanos, então, né? Uma consciência. Então, essa aqui é uma habilidade bem complexa, porque você não pode simplesmente defender o ponto de vista com